Fala pessoal, boa noite, graça e paz. Tudo Boa certo? noite, graça e paz. Vamos estar iniciando a nossa nona live. Nona live, Nossa isso nona mesmo. live. Então, o pessoal vai chegando aí. Hoje é um tema assim que a gente vai trocando uma ideia com o pessoal. É um tema, tenho certeza que vai identificar muitas pessoas dentro do tema hoje, né? Com certeza, se você já viu o anúncio e está chegando aqui com a gente, você já deve ter pensado um pouquinho no que a gente vai falar, o medo e a fé, a perspectiva humana e a divina. Com certeza já passou muita coisa aí na cabeça de vocês. Deixa eu apresentar, às vezes a galera não conhece muito, só vê mais eu e a Bruna e a Karina aí nas lives, fazendo as nossas atividades aí. Essa daqui é a Amanda, galera. Para você que tá entrando aí agora, tá conhecendo, olha o pernilongo aqui, meu Deus do céu. Gente, a casa de vocês tem pernilongo assim? Que tem bastante. Cara, essa daqui é a Amanda. Ela é a missionária da comunidade. Amanda, fala, se apresenta aí. É mais fácil ela se apresentar do que eu ficar falando aí. Quem que é a Amanda, né? Vai lá, Amanda. Bom, eu sou a Amanda, eu tenho 30 anos, eu sou missionária vida da comunidade Alicerce. Temos 10 anos já de comunidade de vida, graças a Deus. Como o Ângelo tá soprando aqui, eu sou a segunda a vir morar na comunidade de vida, né? Junto com a Daiane, a gente aceitou esse desafio. E se alguém conhece, se alguém me segue no Instagram, eu já coloquei uma provocação lá. A fé é um desafio para mim, né? É um desafio constante, um desafio diário e que é o que tem me impulsionado nesses 10 anos. Eu não sei dizer que outra coisa me sustenta que nesse tempo que não seja a fé. Hoje eu sou estudante de psicologia, graças a Deus no 5º ano, quase acabando. Sou formadora humana da comunidade, né? Tô retomando essa atividade para a comunidade também, uma necessidade nossa. Mas principalmente eu sou ser humano como todo mundo. Celibatária. Celibatária também, pela graça de Deus, né? O que é celibatária? Celibatário ele é escolhido, ele é chamado a viver separado. Gente, eu não vou casar. Algumas pessoas se surpreendem com isso. Você não vai casar? Eles falam assim, mas a comunidade Alicerce não pode casar? Pode, gente, mas é uma escolha de Deus, é uma graça que eu recebi de Deus para que eu me sustente na minha vocação, mas principalmente para que eu consiga me doar inteiramente a essa obra, inteiramente àqueles que convivem comigo. A mãezona nossa aqui. Tudo que tem medo recorre a ela, né? Tipo, pô. Eu tento defender, mas tem alguns medos que eu falo assim, cuida sozinho. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Então, galera, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês que estão no Instagram aí. Tá tudo certo aí? Todo mundo tá nos ouvindo? Tá tranquilo aí? Dá um positivo pra gente aí, o pessoal do Instagram aí. A tela tá certa aí, porque nós somos novatos na área aí, cara. Por favor, dá uma cena aí pra gente aí se tá tudo certo. A galera do Facebook também tá certo aí, a câmera tá certa. Estão escutando? Por favor, nos ajuda aí. Ao Marquinho, valeu Marcão, valeu Daiane. É isso mesmo. A galera do Face aí que tá nos acompanhando aí, tá tudo certo? O Emerson, tá tudo certo? O Adelson aí, tá entrando aí também. Deus abençoe vocês. Adelson, um abraço, meu amigo. A Larissa, Deus abençoe. A Juliana aí, que Deus abençoe vocês. Pessoalzinho entrando aí pela transmissão ao vivo pelo Face e também pelo nosso Instagram, né? E galera, o tema de hoje é um tema assim que, nossa, vai deixar a gente um pouco meio, sei lá, um pouco meio sei lá, entendeu? É um pouco meio sei lá. Mas o tema nosso, que a Amanda disse, é o medo da condição humana. Condição humana. Amanda, como a Amanda trabalha bastante essa questão humana e ela fazendo aí a questão da psicologia, que vai nos ajudar a entender, né, um pouco mais essa questão humana, né? A Amanda vai explorar então nessa live essa questão do medo humano. E depois, vamos dividir em 3 partes para a galera entender. A gente vai entrar numa ampliação do medo, né? Aquele que é o medo em si. Depois a gente fala do medo, né? Das coisas, medos, aquela coisa cotidiana da vida, medo barato, né? Medo barato, tipo, isso daí, medo de cachorro, sei lá. Depois o medo da relação, né? Da relação humana,
aquele medo das relações, né, interpessoais, e o medo depois da relação interpessoal, o medo que também vai interferir na nossa relação divina. Daí nós vamos fazer uma ligação entre tudo isso aí. Então, para começar, Amanda, você que está estudando psicologia, está terminando, o medo. O que é o medo assim, na questão humana? O que é o medo na concepção psicológica? Né? A gente já nasce com isso. Como é que é essa questão do medo? Gente, é o seguinte, o medo é uma emoção. Assim como a gente sente alegria, a gente sente tristeza, a gente sente raiva, a gente também sente medo. Já nasceu com a gente. Até o mais corajoso que estiver acompanhando, a gente pode falar assim, eu não tenho medo de nada. Posso dizer para você que tem sim. Desde o ventre materno já tem esse medo, então a gente... Ou não, o medo nasce depois? Sim, desde o ventre materno. A gente é formado, Deus na sua infinita bondade e na perfeição, Ele colocou em nós toda a capacidade de defesa da nossa vida. E o que eu digo com isso? Por que eu estou dizendo defesa da nossa vida? Cada um dessas emoções, desses sentimentos, eles servem para que a gente consiga viver da maneira mais equilibrada possível. É claro que assim, a totalidade, aquela abrangência que a gente quer alcançar, aquela alegria plena que a gente quer alcançar, é só na eternidade, gente. E é luta, viu? A gente pode definir assim, entre medos, como que a gente pode definir? Até onde o medo é favorável ao ser humano e até onde o medo prejudica o ser humano. Aí entra a questão do medo, que é como a preservação. O que acontece com a gente quando a gente sente medo? Eu acho que todo mundo vai se identificar. Quando a gente sente medo, gente, o nosso olho fica assim, né? Estalado. A gente começa a tremer. O nosso corpo parece que tá pegando fogo, né? Que esquenta tudo que tá dentro da gente, uma tensão. O músculo, ele fica duro praticamente. E o que é isso, gente? É o nosso corpo, é a nossa divindade nos preparando para que a gente tenha a escolha entre duas opções. Ou a gente luta, ou a gente foge. Amanda, mas eu vou lutar com um cachorro? Não, gente, calma. Não é mais sem fora que você corra. Não é por aí. Mas é o seguinte, esse medo mais simples que todo mundo conhece, com certeza já passou por algum deles em algum momento da vida. Eu digo que eu tenho nojo, mas é um pouquinho de medo também, de rato. Esses dias a gente teve uma situação aqui em casa. Gente, uma situação do rato que entrou em casa. Meu Deus, que loucura. Assim, eu não saio correndo, mas eu também não fico lá perto. Porque o meu corpo tá me mostrando assim, tem algo que tá te provocando. Tem algo que tá fazendo com que você fique atenta. E, gente, é todo o nosso corpo que responde. E quando eu digo da decisão, é assim, se eu vou lutar, o meu corpo está preparado para essa luta. Se eu vou fugir, ele está preparado também para essa luta. Porém, existe diferença dessas duas posições da nossa vida. Se a gente escolhe lutar, o nosso corpo vai alcançar de novo aquela estabilidade que acontecia antes do medo. Aí até a gente faz assim, ai, graças a Deus, que alívio. Deixa eu só entender, só para me entender aqui. Sim. O corpo entra, então, assim, o medo, no momento assim que eu tô ali, igual o rato apareceu aqui em casa, e tivemos que sair atrás do rato, mas a Amanda ficou ali. Deixa-me aqui, tá ligado? Meu, ali é um estado de atenção, o ser humano, por inconsciência, ele já entra num estado de atenção, então. Exatamente. Sim. A minha cabeça, o meu corpo, a minha emoção... Eu, pelo menos, não consegui pensar em mais nada durante a caça ao rato. Eu não consegui pensar em mais nada. Eu estava atenta, voltada totalmente para a situação do rato. Depois que passa um pouquinho, que a gente vai começar a lembrar que pode ser que o cachorro ajude, que pode ser... A gente vai conseguindo, depois de alguns segundos, outras pessoas até de alguns minutos, perceber que existem outras possibilidades para lidar com aquela situação. E a questão da fuga. O que acontece quando a gente foge, gente? Diante de um medo, a gente foge. Esconde, né? A gente se esconde, a gente faz de tudo para tirar aquela situação da nossa
nossa vida, o nosso corpo retém, o nosso corpo segura, o nosso corpo abraça tudo aquilo que a gente estava sentindo. Então aquela dureza do nosso músculo continua. Aquela aceleração do coração batendo continua. Mas, gente, isso pode causar outros problemas que aí a gente vai conversar daqui a pouco. Mas pensa aí um pouquinho se você já não se viu nessa situação. Você fugiu de uma situação de medo. E aquilo continuou. E aquilo continuou. Você levou horas, talvez, para poder voltar ao comum. Para poder voltar àquele sentimento de mínimo alívio. Só que existe, gente, uma coisa que fica quando a gente foge numa situação de medo. Você fica o tempo todo assim, será que ele não vai voltar? Será que não tá aqui? Apreensão, né? Apreensivo. Ai, meu Deus, né? Você fica o tempo todo... Você não fica desesperado mais, né? Porque daí já volta aquela banca, né? Não, eu tô tranquilo agora. Mas lá dentro fica assim, qualquer barulhinho você escuta. Fala, será que ele chegou? Será que tá ali? Será que tá atrás do armário? Será que... Então, gente, existem essas duas situações de um medo concreto. A gente só tá falando do medo de um rato por enquanto. Sim. É muito interessante que a Amanda falando do medo aqui, me veio 3 coisas na cabeça que o medo gera. Primeiro, pavor. Né? Eu tenho pavor naquela situação. Por exemplo, medo de cachorro. Se eu tenho medo de cachorro, ele aparece e já me dá um pavor. Nossa! Depois o estado de covardia. Porque às vezes o rato, olha o tamanho, nossa, o que o rato vai fazer com nós, né? A gente é muito maior, mas diante daquela situação, a gente fica covarde, né? A gente vai nos acovardando, não, mas... E o bicho não vai fazer nada, meu. Não vai fazer nada, você vai engolir você, não vai. E você tem consciência disso. E depois, a apreensão, né? Aquilo que você falou depois. Então, foi essas 3 reações que eu peguei. Essa apreensão. Meu, e se ele aparece de novo? Aí não me dá paz mais, né? Porque depois, como é que você vai viver em estado de paz, né? E aí eu falo, meu Deus, olha o que o medo aciona em nós, né? Se a gente for esse estado de covardia, o medo às vezes aciona em nós e a gente fica paralisado na situação. E o estado entra, e pior, eu acho que dos 3, do pavor, da apreensão, eu acho que o pior é a covardia. Sim. Porque depois você não tem coragem de enfrentar, né? E daí você se recua, você se diminui diante daquela situação, né? Então, um rato que apareceu aqui, a gente se diminui, né? A gente é tão grande, toda a capacidade intelectual, a gente diminui tudo isso naquela matéria, naquela coisinha tão pequena, né? Olha que coisa doida, gente! E o interessante, assim, de destacar da questão do medo é que a gente aprende, gente. O medo, por mais que ele seja assim, desde quando a gente foi formado no ventre da nossa mãe, a gente aprende como reagir ao medo. Feliz ou infelizmente, cada um tem uma proporção, cada um tem um jeito de lidar com o medo. Mas, gente, uma coisa eu posso garantir, não é impossível diminuir os medos da nossa vida. Seja ele o medo de um rato, ou seja ele o medo de qualquer outra coisa ainda que seja mais perigoso e mais para a nossa vida e também com as nossas relações, que aí a gente vai começar essa discussão também. Quando a gente falava aqui do rato, eu lembrava da situação do que eu aprendi a lidar com medo, né? Foi essa questão do rato também. Tava lembrando que lá na casa dos meus pais, a comunidade de vida é isso. Basicamente, um pouquinho do que é a comunidade de vida. A gente vem morar na comunidade em dedicação a esse carisma, respondendo a um chamado de Deus, a uma vocação específica. E quando eu deixei a casa dos meus pais, foi nesse intuito. E daí aqui na comunidade eu tive que aprender a lidar com os muitos medos que a gente enfrenta. É um novo mundo que você encontra, né? É o medo já de sair de casa e encontrar esse mundo, né? Foram situações, assim, inúmeras, né? Que a gente não tem tempo para dizer aqui agora. Mas nessa questão do rato, eu tava lembrando que na casa dos meus pais, quando aparecia rato, era a mesma situação. Eu chamava o meu pai e ele lidava com o rato. Meu pai já vinha. Eu aprendi a lidar com o medo do rato dessa forma. É claro que em outras situações o Ângelo não estava aqui e eu tive que enfrentar esse medo. Por isso que eu disse, existem as duas situações. Sim. Ou você luta contra o medo, ou você vai fugir dele. Então, gente, eu aprendi a lidar com o medo dessa forma.
E não só o medo do rato, mas o medo também de outras situações. E quando a gente pode aprender as coisas, quando, né, a maioria das pessoas tem muita capacidade para aprender, né, com exceções de algumas outras que têm alguns transtornos ou nasceram com alguma deficiência. Mas até mesmo esses têm a capacidade de aprender muita coisa, gente. E eu aprendi a lidar com medo na comunidade. Mas como eu disse lá no começo, o que me sustentou durante todo esse tempo também foi a minha fé. E daí, quando a gente passa do medo para a fé, para essa discordância ou concordância que acaba aparecendo na nossa vida, nesse desafio, a gente consegue perceber que a nossa capacidade vai muito além de enfrentar ou fugir. Né? A gente aprende a lidar com o medo de uma forma muito diferente. E é muito interessante, aí vou tentar só mexer um pouco com a cabeça de todos nós agora, diante daquilo que a Amanda falou. Eu gosto de conflito, né? Eu gosto de conflito. Mas é muito interessante, porque então, diante do medo, ou você paralisa, ou você enfrenta, né? São duas situações, né? Aqueles que se paralisam e se diminuem diante do medo, ou o medo gera em você um estado de enfrentamento. Eu posso. Ou aciona. Mas, pelo que eu entendi aqui, para você enfrentar o medo, é preciso você ter fé. A gente não está entrando na questão divina ainda. Vamos lá, só humana. Então é preciso ter fé, e fé em mim primeiro. Sim. Acreditando no meu potencial e naquilo que eu sou. Né? Eu sou diante do medo. E eu preciso enfrentar. Se eu não reconhecer quem eu sou e a dimensão, por isso você falou do intelectual, né? Se eu não tiver essa dimensão daquilo que eu sou, das minhas capacidades, provavelmente eu vou ter capacidade de enfrentar aquilo que está na minha frente. Né? Então, se eu não tiver reconhecimento, então o medo também, eu acho que identifica, então, em que posição nós nos colocamos, né? Sim. Será que somos aqueles que nos valorizamos ou somos aqueles que nos diminuímos diante de uma matéria que nos traz esse sentimento, né? Colocar matéria, porque colocando todas as coisas aí, cada um com o seu medo. A Larissa colocou lá, tem medo de barata, por exemplo. É todas as matérias, todas as coisas, né? Isso, Amanda. Agora, levando para a relação interpessoal, de pessoa para pessoa. Né, isso daí, gente, da coisa foi pra gente ter uma ideia do medo, né? Sim. Mas agora, na relação pessoal, até que ponto o medo assim interfere na relação pessoal? Como é que você vê isso? A gente percebe, assim, eu converso com algumas pessoas, que a gente, no dia a dia, quando a gente se depara, por exemplo, andando na rua, em determinado horário, assim, no final da tarde, até aí tá tudo tranquilo, eu tô vendo todo mundo. Talvez se eu precisar de ajuda para alguma coisa, tem pessoas perto de mim. Às vezes quando fico sozinha em casa e se tem uma ou duas pessoas, até aí tá tudo bem. Mas eu conheço pessoas que têm medo de ficar sozinha. Conheço pessoas que têm medo de falar com pessoas, né? E o que diferencia, o que traz assim, essa questão do medo nesse momento das relações? Traz um pouco dessa relação que a gente tem com a matéria. Como assim, Ama? O que significa tudo isso? O cara é material! Não, calma. Gente, pensa bem no tamanho dos medos que a gente está colocando aqui. A gente falou do medo do rato, falou do medo da barata. Proporção, né? Tudo tem proporção, gente. Não vai viajando essa ideia, não. Se eu tenho medo de um rato, se diante de um rato, de uma barata, eu não consigo parar e olhar para ele e perceber se ele realmente infere perigo na minha vida, se ele realmente provoca perigo na minha vida. O que um rato pode fazer comigo? Né? É esse o pensamento. Mas aí eu trago isso para a relação humana. Quando eu olho para alguém desconhecido, eu penso assim, o que essa pessoa pode provocar na minha vida? Né? E quando eu faço essa pergunta para algumas pessoas, talvez já venha na cabeça, ele pode me matar, ele pode me bater, vai me roubar. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, né?
Quando nós não conhecemos as pessoas e vê tantos acontecimentos, né? Exatamente. E agora o que está muito em alta é essa questão do vírus, né? Do coronavírus. Sim. O que um vírus pode fazer com a gente? A gente percebe que esse medo tomou conta, gente, numa proporção assim que é fora do comum, né? Acaba trazendo para a nossa vida, para as nossas relações, justamente essa instabilidade, essa falta de controle, né? A gente percebe que por muito tempo a gente não, eu vou me tirar dessa porque eu não reclamava. A gente reclamava de ficar fora de casa o dia inteiro, de ficar trabalhando, de ter que estudar, de ter que não ter tempo para nada e tal. E hoje que a gente tem a possibilidade de poder conviver com as pessoas, de poder estar em casa, descansar, a gente quer fazer o contrário. Por que é isso, gente? Por que essa reclamação? Porque justamente é o medo disfarçado. O medo disfarçado da falta de tempo, o medo disfarçado de tantas coisas que a gente tem para fazer. E daí, quando eu tenho que me colocar frente a frente com alguém, quando eu tenho que me colocar diante de uma outra pessoa que é alguém, por mais que eu conviva, é alguém desconhecido, né? O que o Ângelo vai falar para mim daqui a pouco é desconhecido para mim. O que a gente vai falar para vocês daqui a pouco é desconhecido. Mas quantas vezes a gente não foge? Quantas vezes, diante desse desconhecido, que muitas vezes é o perigo da nossa vida, a gente não foge, a gente se esconde. E daí a gente perde a oportunidade de poder aproveitar de uma conversa boa, de poder aproveitar de uma situação boa na nossa vida, por conta de uma falta de controle, uma falta de conhecimento de quem eu sou. Se diante de um rato eu não sei quem eu sou, provavelmente diante de uma outra pessoa eu não vou saber quem eu sou. Eu não vou saber primeiro o que eu posso oferecer. Porque se eu não ofereço para um rato, para uma barata, uma chinelada que acaba evitando ele de mim, eu não vou conseguir oferecer para o outro uma defesa daquilo que não me faz bem. Eu não vou conseguir me defender do outro, que muitas vezes vem para me agredir. Eu não estou falando em situações de agressão assim, física, né? De roubo, de assalto, nada de gente, pelo amor de Deus, não reaja. Sigam as instruções aí da segurança. Boa. Estou falando de pessoas de dentro de casa, muitas vezes. Às vezes a gente tem medo de sentar com alguém da nossa casa e conversar, porque eu não consigo fazer isso comigo primeiro, eu não consigo reconhecer quem eu sou diante das situações, quem eu sou diante do outro que está do meu lado. E como isso é problemático na nossa vida. Mas, Amanda, eu percebo assim, muitas pessoas, a gente que está junto com a juventude, né, dentro das escolas aí, Fundação Casa, dentro das missões, dentro da Fundação Casa, a gente percebe assim, um grande medo das pessoas externar aquilo que são. Então, eu vou acentuar, não sei se é a palavra certa, mas eu vou colocar isso como timidez. O medo de revelar aquilo que você é, né? Você tem vergonha daquilo que você é. Então, por exemplo, você tem vergonha de expor suas ideias, você tem... Porque você fica preso nas reações, né? Eu poderia falar assim, a gente tem medo de ser quem a gente é, livremente assim, porque a gente idealiza já o que o outro está pensando, o medo vem muito nisso. Eu não vou falar nada porque eu tenho medo do que o outro já está pensando. E você já começa a formalizar, começa a viajar nas ideias, criar coisas, né? É um medo irreal, né? Sim. Criar coisas, tem muito disso? Tem muito disso. Uma das capacidades que nós somos dotados é da criatividade. Gente, como tem gente criativa nesse mundo! Eu que diga! O Ângelo, ele usa essa capacidade de criatividade de uma forma muito boa. Vocês conhecem aí um pouco da nossa missão, a gente que convive com ele percebe isso. Às vezes a gente está comentando alguma coisa até que assim, um pouco mais séria, ele vai e já solta uma piada, já faz uma brincadeira. Mas assim, a gente percebe que ele sabe controlar, ele sabe equilibrar essa capacidade de criação. Porém, gente, o medo também se disfarça nisso, né? Na questão que o Ângelo levantou. Às vezes eu tenho medo de dizer quem eu sou, porque eu tô assim, se eu falar pro Ângelo que eu não gosto muito do jeito que ele brinca comigo, ele vai ficar bravo comigo, ele vai parar de falar comigo, ele não vai querer mais andar de bicicleta, enfim. A gente cria muitas coisas na nossa cabeça e a gente perde de novo essa oportunidade
e a gente se esconde. E muito mais, gente, do que se esconder do outro, a gente se esconde da gente mesmo. E isso provoca no nosso ser, no nosso pensamento, na nossa existência, aquele sentimento que assim, não sei o que está acontecendo. Acho que eu tô meio assim hoje, acho que eu tô meio triste. Você vai arrumando justificativa para tudo, né? Eu justifico isso, e daí eu acho que com isso entram as mentiras, né? A gente começa as mentiras. A gente não quer assumir a verdade, né? Porque se tem medo da verdade, depois já começou a falar do medo da verdade, então já começa a dar a introdução quem é a verdade, que é Jesus Cristo. Então a gente já começa a introduzir ali as mentirinhas, né? Começa a dar desculpa, né? E daí a gente entra um pouco assim, falando, já que você questionou da questão dos jovens, da Fundação Casa e tudo mais, a gente conversa com muitos jovens e a gente percebe assim, muitos hoje não têm, aliás, muitos não têm os pais para poder falar, né? Mas os que têm os pais ou algum responsável que cuida deles, a gente percebe que assim, eu vou falar com meu pai que eu vou na casa de um amigo, em vez de falar que tá indo no bar tomar uma cerveja. Eu vou falar pra minha mãe que eu vou pra escola. Mas na verdade, você tá matando a aula pra ficar na esquina, mesmo que seja pra não fazer nada, mas já vai entrando a mentira. E tudo isso é o quê? É o medo de assumir as próprias escolhas. O medo de assumir aquilo que a pessoa de fato é. E, gente, quando se fala de escolha, de assumir o que de fato é, a gente entra numa questão de buscar no nosso dia a dia, de buscar naquilo que a gente tem de real, assim, dentro da sua casa. As pessoas que você convive, tudo aquilo que te incomoda de alguma forma. Né? A gente percebe, assim, o medo, quando a gente foge do medo, fica aquele incômodo, né? Fica aquela questão. Se eu fiz uma mentira, se eu falei uma mentira aqui agora, eu não vou ter sossego enquanto eu não acabar com aquela tormenta a cabeça, né? Ou então enquanto eu não inventar uma outra, né? Geralmente é isso que acontece. Vai criando mentiras, né? Outra mentira. E isso vai gerando esse incômodo que vai se tornando uma bola de neve. Daí vai aumentando, aumentando, aumentando. E a gente vai cada vez mais se escondendo. A covardia, aqui entra a questão então, gente, da covardia e apreensão, né? Você se torna covarde de não assumir a sua responsabilidade e você se torna uma pessoa apreensiva, porque você nunca tem paz, né? E nunca tem calma e tranquilidade. Então, toda vez que toque algum ponto relacionado àquilo que você omitiu, né? Por medo, você já começa, né? Nossa, cara, tirou minha paz, nem por que você está falando nisso agora, né? E as pessoas ficam até assustadas, assim, às vezes você nem sabe que a pessoa mentiu, você nem sabe o que está acontecendo, você fala alguma coisa, você já percebe que a pessoa ficou meio assim, parou de falar, já dá um jeito de sair. Gente, tudo isso é medo disfarçado. Só que daí a gente vai aprofundar mais um pouco. A gente entra na questão do medo de Deus. Sim, da relação com Deus. Só deixar um abraço pro Rafael, que está nos acompanhando aí. Rafael, um abraço, meu amigão. Aí o pessoal pediu um abraço aí, né? Que Deus abençoe vocês aí que nos acompanham, né? É muito importante, gente, vocês estarem aí até comentando, fazendo aí até seus questionamentos, né? Porque eu tenho certeza, assim como eu que estou conversando com a Amanda, e assim como ela também, isso daqui é um momento que a gente vai nos descobrindo. A partir do momento que a gente vai falando para vocês aí nessas lives, também é um modo de identificar na gente as nossas fraquezas, né? Então, por isso que é importante aí a Larissa aqui pelo Facebook colocando aí alguns medos dela, né? Então, você aí que está nessa live nos acompanhando aí, deixa aí seu comentário, deixa aí o que você tem medo, né? Então, deixa aí, coloca aí seus questionamentos para a gente dar continuidade. Então, a gente falou um pouco desse medo das coisas, né? Esse medo, vou acentuar isso como o medo do material, né? Tudo que é material. Aquele medo simples, cotidiano da vida, aquilo, mas que dá uma luz para o medo das relações, né? Esse medo das relações. E é muito interessante que o medo o medo interpessoal, o medo de pessoa para pessoa, está muito presente na vida das pessoas. Isso também impede da gente ter uma relação livre, né?
Você vê hoje, a gente idealiza tantas pessoas, né? E tanto no lado positivo quanto negativo, que a gente paralisa diante das relações. A gente coloca uma limitação. Por exemplo, eu tenho medo de relacionar com aquela pessoa porque eu ouvi falar que ela fez isso, né? A gente vai muito nas ideias. Então, a gente já coloca um fator limitante na gente para não se relacionar, cara. Então, cuidado, gente. Porque a gente precisa nos conhecer, enfrentar os nossos medos para a gente ser livre para as relações. Porque isso daí vai interferir na nossa vocação, nessa relação pessoal com Deus, né? Com certeza isso vai interferir. E por que isso interfere, então, Amanda, na nossa relação pessoal com Deus? Uma coisa que é importante a gente pensar também aqui, a gente não está definindo nada, gente. Nós é uma conversa. Conversando, né? Aqui. A questão da liberdade, né? Quando você fala de ele ser livre para as relações. Gente, é um relato próprio isso, né? Eu tinha muito essa questão. O que será que vai pensar? Eu ainda tenho, confesso para vocês, é um pouquinho de medo de me relacionar com as pessoas. Só que eu entendi que ser livre, gente, é muito mais do que assim, o Ângelo seja do jeito que ele for e eu tô sendo do meu jeito. É muito mais do que isso. Ser livre para as relações é a gente ser livre para abraçar aquilo que o outro tem para oferecer, por mais difícil que seja. Sabe, a liberdade não é a gente sair pelo mundo fazendo o que a gente quer. Sim. Muito pelo contrário, é a gente sair pelo mundo entendendo que existem limites, que existem situações, existem pessoas que vão exigir muitas vezes da gente o silêncio, que vão exigir da gente muitas vezes a fala. E aí quem me conhece sabe que eu falo pouco. E eu tenho feito esse exercício de falar mais, de poder expor mais o que eu sinto. Porque, gente, eu descobri a graça de ser livre para essas relações. Eu descobri a graça dessa liberdade de ser quem eu sou, de assumir primeiro as minhas limitações, para que a partir do reconhecimento das minhas limitações, olha, eu tenho medo de rato, eu posso reconhecer aquilo que o Ângelo tem para me oferecer, que é a coragem de enfrentar um rato. A gente volta na questão do rato para ficar mais fácil. Mas aí eu falo de novo aqui da relação entre nós dois. Eu vou poder conversar com ele e falar assim, Ângelo, eu tenho medo do projeto de Deus para minha vida daqui 10 anos, daqui 5 anos. Porque não pensa em você, gente, nós estamos numa comunidade que a gente vive aqui juntos e que é anjinho subindo e descendo, como diz o nosso fundador, que não é. Esse tempo todo aí a gente está nessa reflexão. O que essa pandemia pode ensinar pra gente, né? Como que a gente pode ser melhor nas nossas relações a partir desse momento? O Ângelo sai muito para as missões e a gente tem dias que a gente nem se encontra aqui na comunidade. A gente mora no mesmo terreno, em casas separadas, mas tem dia que a gente não se vê. Eu tô chegando de uma missão, né? Tô chegando das escolas aí da missão e ela tá saindo para a faculdade já. Então tem dia que é bem corrida a nossa vida aqui. E eu tive que aprender a ser livre, gente, para no momento em que eu encontrasse o Ângelo, eu ser transparente, eu ser livre para mostrar para ele a minha fragilidade e de acolher a fragilidade dele, de mostrar a minha força e acolher a força dele também na minha vida. E isso tudo se deu para que eu pudesse me relacionar bem com Deus. Né? A partir do momento em que eu reconheço quem eu sou, diante daquele medo pequenininho, talvez que hoje eu perceba que é um medo de um rato, diante daquilo que eu aprendi a me relacionar com as pessoas, com aqueles que convivem comigo hoje, eu tenho uma relação muito mais livre com Deus. Então, gente, a gente percebe que existe uma hierarquia, existe um módulo acima do outro na nossa vida. E a grande questão do medo é que a gente fica assim, o que acontece no medo? A gente fica apavorado, a gente fica desesperado, eu já ouvi pessoas falarem assim, quando estão com medo, falam assim, eu tô quase desmaiando, eu vou perder os sentidos. E às vezes a gente perde o sentido da nossa vida, porque a gente perde essa hierarquia de valores, a gente perde essa escada de valores que existe na nossa vida e que é fundamental para que a gente possa aprender a lidar com esse medo, para que a gente possa enfrentar esse medo e olhar para ele assim, eu sei quem eu sou diante de você e eu posso aprender a lidar com você. E é muito interessante porque diante de tudo isso, né, dos nossos medos, essa relação com Deus, a gente vai levar um pouco desse medo para a relação com Deus. Porque a gente cria, então, como a gente tem
medo dessa relação com outra pessoa, e a gente vai olhar para Deus e a gente vai criar um certo medo. Por quê? Porque quando a gente olha para Deus, eu lembro no começo do meu chamado, sabe? De entregar toda a minha vida, de fazer essa experiência mais profunda na comunidade. Porque eu tinha aquilo que eu idealizava como pessoa. Eu tinha uma idealização como pessoa. E por que a gente cria esse medo? Porque realmente, toda relação, muitas vezes, a gente cria uma ideia sobre as pessoas, né? Vou conhecer determinada pessoa, né? Hoje eu namoro, então a Gabi, por exemplo, que é minha namorada. Então, se eu criar uma idealização antes de conhecer ela, eu posso me frustrar. E pode gerar um medo em mim quando eu começar a conhecer ela e falar, nossa senhora, não era isso e tal. E com Deus é a mesma coisa. A gente cria uma idealização de vida, e quando a gente olha para Deus, principalmente a gente homem, rapaziada aí, ó, que não atende o chamado de Deus, principalmente a gente olha para Deus, a gente cria um limite. Por quê? Porque a gente tem medo de perder. A gente tem medo de perder aquilo que a gente idealizou como propósito de vida. E cria uma limitação. E o medo de Deus, a gente vai querendo lá, né? O medo de Deus, a gente vai querer se esconder de Deus. Por quê? A gente cria tanto, idealizou tanto, né? Como um projeto de vida pessoal, humano, que quando a gente olha para Deus, a gente quer grudar os nossos projetos. A gente quer grudar os nossos projetos porque o projeto cria uma segurança em nós. Eu me lembro de uma cena assim, por exemplo, eu estava com uma amiga nossa e a gente ia passar em determinado lugar. E daí apareceu um cachorro. O que aconteceu? A reação espontânea do medo, quando gera um pavor, é grudar. Né? Você já percebeu? A pessoa gruda em quem está perto, né? A pessoa gruda. E realmente, quando a gente vê a grandiosidade de Deus e a gente cria esse medo de Deus, principalmente a juventude, né? A juventude tem esse medo de Deus, medo de perder. A juventude gruda naquilo que ela cria como essencial, que é a balada, que é a curtição, que é o sexo, que é a droga. Então a juventude tem essa tendência, porque ela olha para Deus. Ela tem medo da entrega a Deus, porque acha que Deus vai tirar aquilo que ela idealizou como felicidade. E daí, como reação espontânea de medo, ela quer grudar, né, naquilo que ela criou. E ela fica presa naquilo que ela criou. Só que a gente não percebe que quando a gente gruda, né, no estado de pavor, ou no estado de covardia e apreensão, né, diante da situação, a gente gruda e a gente fica paralisado, a gente não solta aquilo. E a gente não consegue perceber que a gente é maior nele, né? Que ele é capaz. Porque eu estava vendo aqui, Amanda, o que é o contrário do pavor? É a confiança, a segurança, a garantia, força, firmeza. Coragem. O que é covardia? O que é o oposto de covardia? Coragem, bravura, valentia, ousadia, audácia, atrevimento. Olha só, para a gente ter uma ideia. Da apreensão é despreocupação, é a calma, a tranquilidade. E Amanda, aonde está escondido todas essas coisas? Todos esses opostos, aonde a gente vai encontrar confiança, segurança, garantia, força, firmeza, coragem, bravura, de uma forma tão plena. Gente, eu quero perguntar para você agora, aonde você encontra todas essas qualidades, né, que eu posso colocar assim, de uma forma plena, em outra pessoa, nas coisas, nos bens materiais? Onde a gente pode encontrar? No Cristo. Esses dias eu tava, nem tinha pensado nisso, lembrei agora. Fiz uma reflexão a respeito. Eu não sei, não guardo, gente, passagem bíblica, mas eu relatando mais ou menos aqui, acho que vocês vão saber. A mulher, ela entrou no lugar onde Jesus estava e ela derramou um vidro de perfume. Gente, se a gente for estudar sobre essa palavra, que eu não preparei nada sobre ela, me lembrei dela agora, conforme a gente foi falando. A gente percebe que ela derramou aquilo que ela tinha de mais valioso. Acho que foi o evangelho de ontem, se eu não me engano. Sim. E nesse frasco, gente, de perfume era o mais caro. O padre até falou na homilia que era
o valor de um ano inteiro 300, de trabalho. né? 300 denários. Né? Imagina assim, um ano inteiro do trabalho derramado nos pés de Jesus. E, gente, o que mais me impressiona não é assim o valor que isso custou, não é assim aquilo que ela deixou. Mas qual foi a reação das pessoas depois disso? Qual foi a reação de Jesus depois disso? Ele defendeu a vida dela. Ela superou aquele medo, ela precisou passar por uma situação que foi de humilhação, muitas vezes, que entra nisso que o Roger está falando. Às vezes eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que deixar a balada, eu vou ter que deixar alguns amigos. E vai ser humilhante isso, querendo ou não, de alguma forma isso vai ser humilhante. Por que você está deixando? Mas por que você não faz mais, né? E a partir do momento que Jesus vê que ela enfrentou aquele medo, gente, ele fala assim, deixa ela aqui comigo. Ela fez o melhor enquanto ela pôde. Gente, a capacidade dessa relação com Deus, do enfrentamento do nosso medo, dessa fé, desse lugar que é o Cristo, dessa pessoa que é o Cristo, que a gente busca essa relação, é quem a gente vai poder acolher essa defesa da nossa vida. O medo lá no princípio é o quê? É essa própria defesa da nossa vida física. Mas e na nossa vida espiritual? Tem que ser a fé no Cristo. Enquanto na vida humana o medo ajuda a gente a se defender, a proteger a nossa vida e até mesmo superar os nossos limites para que a gente consiga reconhecer os nossos valores, na fé a gente é desafiado a isso, a encontrar no Cristo a nossa capacidade de ser tudo aquilo que a gente foi criado para ser. E é muito interessante, gente, é o evangelho de hoje, cara, onde Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu, darás tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo antes que tenhas me negado 3 vezes. Galera, Pedro é a prefiguração disso, né? Porque o que acontece? Pedro é muito interessante porque Pedro é um pouquinho de nós. E um pouco das reações de Pedro é o medo de perder a Cristo. Né? Mas não é o Cristo que nós conhecemos como Salvador, né? A partir da sua morte e ressurreição. Não, Pedro idealizava o Salvador. E é por isso que Pedro não conseguia compreender. Porque qual que era a verdade de Pedro? Pedro tinha medo de perder aquilo que ele idealizava. E é por isso que, em muitos momentos, Jesus chama a atenção de Pedro, né? Pedro, não seja pedra de tropeço. Né? A gente vai ver lá no Monte das Oliveiras, então os soldados todos pegando Jesus e Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado do Malta. E daí, naquele momento, a reação espontânea, e Jesus, não, Pedro, guarda a sua espada. Pedro não tinha entendido. Por quê? Pedro idealizou o Cristo como o Salvador a partir de uma revolta, a partir de uma luta física. E Pedro não estava, até então, não estava compreendendo, né, que Cristo precisava passar por aquele momento. Então o que Pedro tinha? Pedro tinha medo de perder aquilo que ele idealizava, né? E até a gente vai entender isso, porque depois da morte de Jesus, Pedro volta a pescar. Ele volta, né? Ele volta no começo, ou seja, e Cristo teve que ir lá novamente para encorajá-lo, né? Vou usar a palavra que como a gente está usando na questão do medo, Cristo então encoraja Pedro a assumir de novo, a quebrar os seus medos e falar, não, continue a luta. A luta agora continua a partir de você, Pedro. Mas para Pedro compreender essa luta, né, para dar continuidade, foi preciso Cristo trabalhar na fé de Pedro, para retomar de novo a fé. Porque a fé de Pedro era uma fé idealizada, um projeto que ele tinha, não do que o Cristo tinha para ele. E isso acontece com nós. A nossa vida é cheia dessas idealizações dos projetos. E a gente idealiza isso, a gente tem medo, né? Porque a gente tem medo de perder as nossas expectativas, até dentro da vida vocacional, né? Tanto matrimonial, quanto todas as outras vocações, né? A nossa vocação missionária aqui, de consagrados também, tantas outras vocações. A gente tem medo de deixar o projeto de Deus
agir em nossa vida. E a gente se prende às nossas idealizações. E Pedro é exemplo disso, né? E o interessante é que a fé vai nos ensinando. Justamente por isso que eu fiz questão de destacá-la no começo. Porque a gente pode aprender a lidar com medo. A fé vai ensinando a gente. Né? Por mais que, assim, numa situação que a gente enfrenta na nossa vida, de relações com pessoas, enfim, se eu falei com o Ângelo hoje, não foi tão boa assim a conversa, o medo vai me levar numa próxima conversa não vou falar tanto da forma como eu falei, mas a minha fé trabalhada no Cristo, naquele que acredita em quem eu sou e que a partir desse reconhecimento de quem eu sou me leva a acreditar nele também, ele vai trabalhar essa capacidade em mim de me colocar de novo frente ao Ângelo, sem o medo de ser mais uma vez decepcionada, sem o medo de ser mais uma vez repreendida, né? Às vezes a gente pensa assim, a pessoa vai brigar comigo, mas espera aí, você não tentou de novo, né? Eu fui lá, eu fiquei decepcionada, eu fiquei triste, eu fiquei, enfim, com tantos sentimentos aqui dentro de mim, mas trabalhei com Deus, falei, Deus, me ajuda a me relacionar, e aqui na comunidade a gente aprende muito isso. Essa relação com as pessoas, a gente não trabalha assim. Hoje, graças a Deus, eu tenho a psicologia para ajudar a gente um pouco nisso. Mas a gente trabalha isso pela fé, gente. E faz questão de destacar aqui. A psicologia ajuda? Com certeza ajuda. Em muitos casos é um avanço assim, enorme. Mas eu digo para vocês, o fundamental, pelo menos de experiência que eu vejo, que eu percebo na missão da comunidade, naquilo que a gente vive, a psicologia é só um pouquinho. A questão humana é só um pouquinho. Porque se a gente não tem para que fazer alguma coisa, para que eu vou perder o meu medo? Só para eu poder bater no rato? Não. Só para eu poder ser amiga do anjo? Não. Eu preciso entender o para que perder os meus medos. Para que eu possa encontrar de novo o meu sentido. Lembra que a gente falou quando a gente está com medo? A gente perde a noção de tudo. Se a gente, toda vez que sente medo, em todos os campos da nossa vida, a gente vai se recuando, a gente vai se escondendo, a gente vai... O que acontece, gente? Qual que é a causa hoje? Assim, não digo que seja a principal, mas segundo estudos, segundo algumas pessoas que a gente conhece, qual que é a causa principal das depressões, das crises de ansiedade? A gente percebe que é isso. A pessoa se esconde, a pessoa se limita, a pessoa vai voltando. Gente, não tem como a gente voltar o ventre da mãe. Até o gesto ele diminuir, né? Não tem como a gente voltar pro ventre da mãe. Muitas vezes é o desejo da pessoa que se sente assim. Mas a fé no Cristo, essa descoberta de quem a gente faz a gente sair para fora. Sair para fora, assim, é redundante mesmo que eu quero falar, é sair para fora. É como se fosse chamar o Lázaro, né? Vem para fora, ressuscita. De justamente, e principalmente agora, nessa semana que a gente está vivendo, né? É um tempo propício para isso. É favorável para a gente pensar nessa questão dos medos que a gente sente, né? Por que esse medo de Deus? Para que esse medo de Deus? A gente não se pergunte só por quê. Porque você vai entender o porquê e acabou. Eu tenho medo de Deus porque Deus não fez o que eu quis. Pronto. Eu aprendi assim que Deus castiga, né? Cria esse medo de Deus, né? E essa falta de sentido, gente, aquele vazio, aquela angústia, vai continuar existindo, né? Infelizmente, enquanto a gente se pergunta por quê, essa falta de sentido nunca vai acabar na nossa vida. Sinto muito dizer isso para vocês, mas nunca vai acabar. Mas quando a gente pergunta para quê, né? Pedro perguntou isso, para quê? Né? Tanto que ele voltou a pescar. A partir da fé dele, ele se perguntar, né? Para que eu vou voltar a pescar se eu tenho Cristo que me dá muito mais? Que me mostra aquilo que eu posso muito mais? Então, existem duas diferenças nessas perguntas. A gente precisa voltar a pensar um pouco nessas colocações. O porquê das nossas vidas, o porquê das situações que acontecem, do para quê. Eu acredito que quando você começar a pensar no para quê, as coisas vão começar a ser diferentes. Perguntas que precisamos fazer, né? É isso? É isso. Pessoal, eu gostaria assim de terminar esse momento assim com o Salmo. Provavelmente a gente fez toda essa live em cima da liturgia, né?
talvez você seja evangélico, mas é a palavra de Deus, né? Em cima de toda a palavra de Deus. Então a gente vem acompanhando toda essa liturgia. E eu gostaria de terminar até com o salmo, que é favorável a todo esse assunto, mas terminar com esse salmo em forma de oração. Agradecendo aí novamente as pessoas que nos acompanharam. Aí acho que é o Reagan que estudou comigo. Ele falou assim: Angel, você matava a aula, cara. O negócio tá dando aula aí, não. Tô dando aula não, Reagan. É um pouco da nossa missão, né? A professora Alessandra, que Deus abençoe, a Aline, né? Que a professora sempre nos acompanha aí, né? Que Deus nos abençoe. Quem tá mais aí? O Regis. Regis, um grande abraço, meu amigo. O Dogão aí e outras pessoas, deixa eu ver, pessoas que entraram aí. O Zé Ronaldo, grande amigo nosso lá de Betânia, a Fátima. Deus abençoe todos vocês que têm nos acompanhado, todos vocês aí que têm feito essas reflexões. Agora a gente, na Semana Santa, a gente entrando muito mais profundo, né? Porque tudo isso, gente, o medo, a fé, é o momento que nós vamos viver na angústia de Cristo, né? E a gente vai fazendo, então, uma live amanhã um pouco mais profunda dessa angústia, né? Cristo que vivenciou tudo isso na sua condição humana, né? É muito lindo ver isso. Cristo vive a totalidade, o medo. Cristo vive a angústia na sua totalidade humana, gente. Então, por isso que a gente começa a fazer essas lives, porque é a prefiguração daquilo que Cristo vai passar na Sexta-feira Santa, né? Esse mergulho do sofrimento, esse mergulho, né? Esse medo de perder cada... Cristo não teve medo da cruz. O medo de Cristo é perder cada um de nós, né? Esse olhar de Cristo, de todos aqueles sacrifícios de Cristo olhar e falando, será que eles estão entendendo que eu estou entregando a minha vida por eles? Porque agora o paraíso se abre por eles. Será que, né, Cristo, eu fico imaginando Cristo ali na cruz, falando, Pai, não é por mim, é por eles que fica. Eu não peço que tire do mundo, mas eu peço que dê a força para eles vencerem, porque eu venci o mundo. Olha, gente, a dimensão que nós vamos entrar, né, na nossa liturgia. Pai, porque a minha glória, eu me glorio por eles, né? Porque eu estou indo para ti. Cuida de cada um desses filhinhos, né? O que João, um pouco daquilo que João narra, né? Olha que lindo a oração sacerdotal de Cristo, a profundidade da oração sacerdotal. E, gente, como olhando para a cruz, olhando para o caminho do Calvário, é o caminho que a gente vai deixando os nossos medos para trás, é o caminho que a gente vai deixando as nossas misérias, é o caminho que a gente vai deixando as nossas inseguranças. Por quê? Porque o Salmo 70, gente, na Bíblia Ave Maria, na Bíblia CNBB vai falar assim, é o Salmo 71 na CNBB, és tu, Senhor, a minha esperança. Olha, gente, és a minha confiança, no versículo 5, vai dizer, és tu, Senhor, a minha esperança, és a minha confiança, Senhor. Senhor, desde a minha juventude, olha, tu és a minha esperança e tu és a minha confiança na minha juventude. Olha que lindo isso, né? Nossa, tudo isso, os nossos medos, as nossas inseguranças, a covardia, nós precisamos depositar, porque Cristo é a nossa esperança, Ele é a nossa confiança. Depois no versículo 6 vai dizer assim, sobre ti eu me apoiei desde o seio materno. Olha a profundidade disso. Você está escutando isso? Olha, sobre ti eu me apoiei. Gente, os nossos medos, as nossas inseguranças precisa ser apoiada nele, na relação com ele. É por isso que a gente tem que perder os nossos medos de Deus. Tem que ser uma entrega a Deus. Desde o colo de minha mãe és a minha proteção. Olha o que Cristo vai... Olha o que a palavra, né? Nesse salmo narrado por Davi, o que ele vai dizer? Olha, és a minha proteção desde o colo da minha mãe. Gente, apesar da dimensão materna, nem a mãe é capaz de nos proteger diante do projeto, sabe? Diante de tudo aquilo que nos envolve nesse mundo. Somente Deus é capaz de nos proteger. E depois vai encerrar assim.
e em ti está sempre o meu louvor. Olha, precisamos louvar a Deus, porque sabemos que em Deus está todo o nosso apoio, está toda a nossa esperança, está toda a nossa confiança. Desde o colo da nossa mãe, desde o seio materno, passando pela nossa juventude, porque a juventude é eterna. Né? Ele para na juventude, depois ele fala da velhice, mas a juventude é eterna para aqueles que acreditam em Deus. Mais algumas considerações? Esperança e proteção são duas virtudes, vamos dizer assim, que o medo pode nos proporcionar. Que o medo, ele gera essa necessidade de aprender. E se a gente aprende, a gente tem esperança. A gente aprende com o reino de Deus, a gente aprende com as atitudes do Cristo. A gente tem a esperança do reino que há de vir na eternidade. Desse reino que o próprio Cristo abre para nós a partir da crucifixão, a partir da ressurreição, que é o ponto máximo da nossa fé. E essa proteção, gente, o medo também é uma proteção na nossa vida. Mas hoje, agora, nesse momento, com essa conversa, a gente precisa olhar para o medo, para essa proteção daquilo que vem de Deus, dessa proteção que Ele nos dá a partir das manifestações pequenas dele na nossa vida. Dessa proteção que está a todo instante junto da gente. Deus nos protege daquilo que o pecado pode fazer. Deus nos protege daquilo que o mal pode fazer. A gente ouvia de um padre esses dias numa missa. Morrer, todo mundo vai morrer, seja por coronavírus ou não. Mas a gente precisa acreditar que a gente está na proteção de Deus. Se for por coronavírus, que a gente tenha a esperança da salvação. Se não for, que a gente tenha a esperança da salvação. E que a gente busque essa esperança. A partir da fé, aprendendo a lidar com o medo, alcançar essa esperança da ressurreição, alcançar essa graça da eternidade junto de Deus nas nossas vidas. Amém, galera! Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, assim pelo carisma que Deus nos confiou, né? Nós agradecemos, pedimos a bênção através dessa live, que entra essa graça de Deus sobre a vida de vocês, sobre os momentos que cada um está vivendo em particular, dentro das suas realidades, que todos os dias vocês possam encontrar essa graça de Deus, essa força de Deus, essa plenitude que é Deus na vida de vocês. Que os seus medos, as suas inseguranças possam estar no coração de Deus. Que todos os dias você possa fazer esse exercício espiritual de colocar todas as suas expectativas no coração de Deus, porque Deus não desampara. Fica com Deus. Amanhã, então, 8h30, a gente faz mais uma live aí com vocês. Galera, é isso. Deus abençoe. Pessoal, Deus abençoe, fiquem com Deus. E a gente está à disposição de vocês, apesar desse isolamento social. Mas graças a Deus a gente tem essas ferramentas e vocês podem entrar em contato conosco se quiser perguntar alguma coisa, se quiser conversar. Aquilo que tiver dentro das nossas possibilidades, a gente está disponível para vocês. A nossa vida é doada por vocês. Deus abençoe. Até amanhã. Quem puder, acompanhem também, divulguem, ajudem a gente nessa missão de trazer esperança para esse momento, da gente poder fazer essa reflexão profunda na Semana Santa. Deus abençoe. Tchau, tchau.